O repórter Guilherme Cimatti tem mais informações para a gente sobre essa operação aí da Polícia Federal. Fala, Cimatti, bom dia para você. Exatamente, Pedro. Bom dia a você, a Thaís, Cláudio, Sônia, a todos do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Confirmada, portanto, a informação de que os celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram apreendidos nessa operação que aconteceu nesta manhã. Essa informação foi confirmada pela reportagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação em contato com Paulo Cunha Bueno, que é um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então isso aconteceu de fato nesta manhã e é claro que qualquer notícia a gente vai atualizando aqui em tempo real ao vivo. Bom, o Rio de Janeiro confirmou a prisão do secretário municipal de saúde Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. Também nessa operação é mais uma novidade desta manhã, né? Para quem, claro, que está acompanhando e está cheio de dúvidas ainda, nem todos os pontos dessa investigação já estão esclarecidos. E normalmente é assim mesmo que acontece, né? A Polícia Federal, claro, tem todas as informações, mas divulga só depois de finalizada toda a operação. Como a operação ainda está em curso em alguns locais, são mandados de busca e apreensão e alguns de prisão. Em relação ao seu alvo principal, pelo menos mais conhecido, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a família dele, não há mandados de prisão. São mandados de busca e apreensão na casa, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, agora direto do Rio de Janeiro, o repórter Marcos Sadoc, para nos contar qual é a participação dessas pessoas no Rio de Janeiro nessa investigação da Polícia Federal. O que é que acontece, hein, Sadoc? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Obrigado, Thaís. A gente falava há pouco que a gente estava apurando esses nomes aqui do Rio de Janeiro. Essa confirmação veio há pouco. Então, esse secretário, que foi já municipal de saúde, também tem secretaria no governo de Duque de Caxias, a secretaria de governo, ou seja, muito ligado ao executivo municipal ali da Baixada Fluminense. Em 2021 e 2022, de acordo com esse inquérito, também teria inserido dados falsos no que diz respeito à vacinação de Covid-19 em plena pandemia. Eu lembro para vocês rapidamente, a gente conversou muito aqui, Duque de Caxias era um caos em relação ao Covid-19, mas muito alinhada ao então governo federal. Então, esse secretário municipal preso pela Polícia Federal, alvo de mandado de prisão preventiva aqui no Rio de Janeiro e já encaminhado também para a sede da PF, aqui onde eu falo, na zona portuária. A gente está aguardando a chegada dele aqui. Outro ponto, uma informação confirmada pela âncora da Rádio Band News FM aqui do Rio de Janeiro, Agatha Meirelles, é que a chefe de vacinação de Duque de Caxias durante a pandemia é uma mulher, a gente não tem a identidade dela ainda confirmada, mas foi conduzida também para prestar esclarecimentos. Então, assim como em Brasília, alguns alvos desse inquérito vão prestar esclarecimentos, serão conduzidos aqui também no Rio de Janeiro. Ao todo, a operação então tem 16 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva. Aqui no Rio também a gente já viu alguns malotes, inclusive mostrando ao vivo há pouco, aqui para quem está acompanhando a gente ainda, sobre a chegada desse material apreendido. Estamos de olho na operação aqui do Rio de Janeiro, movimentação muito intensa na sede da PF. Qualquer atualização a gente traz ao longo da programação. Volto com vocês. Obrigado ao repórter Marcos Sadoc. Pedro, quando houve a divulgação da carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, também chamou a atenção não só o fato dele ter se vacinado, não é, mas o fato de que o registro de vacina estava num local físico diferente do local onde ele estava naquele dia, porque existe a agenda pública do presidente da República. Então, isso também deve ter chamado a atenção e aberto essa investigação. Isso é o que a gente tem por enquanto. Resta ainda entender por que houve a decretação da prisão preventiva do tenente-coronel Cid. Aliás, acho que é até legal lembrar, não é, Pedro? Quais são hoje, pela legislação brasileira, os motivos que podem levar à decretação de uma prisão preventiva, já que esse é um instrumento de exceção. Um instrumento de regra é que a pessoa seja julgada, se absolvida, a vida que segue, se condenada, cumpre a pena. A preventiva é algo ali que serve para casos muito específicos. Quais que são eles, hein, Pedro? São os casos normalmente de maior repercussão, viu, Thaís? Fazendo uma brincadeira só aqui, porque normalmente é isso que acontece. Mas claro que a legislação tem ali requisitos para prisão preventiva, né? Assegurar a aplicação da lei penal, impedir fuga, destruição de provas. Esses são os principais requisitos. E aí eles acabam se encaixando aí de acordo com cada caso. Então devemos levar assim ao pé da letra. Já vimos muita prisão preventiva extemporânea, não estou dizendo que essa não é, mas só já que nós estamos atuando em tese aqui no capítulo previsão preventiva, já vi muita coisa nesse país aí no passado recente, hein, Cláudio Humberto?
Pois é, essa que é a boa notícia, né? Temos um ex-presidente da República que não é investigado por roubar o país, né? Não é investigado por corrupção, por formação de quadrilha, por, sei lá, lavagem de dinheiro. E o ex-presidente está sendo investigado por fraude na carteira de vacinação, que é basicamente o crime de falsidade ideológica. Mas aí os caras começam a meter coisa ali. Tem ali corrupção de menores, porque tem também a carteira de vacinação da menina, da filha do presidente, enfim. O fato é que ninguém duvida aqui em Brasília que o objetivo é prender Bolsonaro em algum momento que se busque uma forma qualquer de justificar a prisão do ex-presidente. Isso acontecerá porque, afinal de contas, a gente conhece as relações muito difíceis que ele manteve com o Poder Judiciário, desafiando o tempo todinho as pessoas que podem fazer isso. Podem decretar o que quiserem, né, com relação aos cidadãos. Podem decretar busca e apreensão, prisão, escambau, e a gente vai ficar sem saber direito se foi justo, se não foi justo, porque, afinal de contas, raramente, até mesmo os acusados têm acesso aos autos do seu próprio processo. Mas, de qualquer maneira, tem aqui informações de que, segundo fontes da Polícia Federal, o ex-presidente estava em casa no momento do cumprimento do mandado de busca. Ele estava dormindo quando os policiais chegaram, não ofereceu nenhum tipo de resistência. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ficou apenas no quarto com a filha enquanto aconteciam as buscas e ela chorou. O João Pedro Melo está com a gente aqui de volta no Jornal da Bandeirantes, gente, trazendo mais informações da capital federal sobre essa operação. Já acabou a operação aí em Brasília ou ainda tem carro circulando pelas ruas, hein, João Pedro? Olha, Pedro, ainda tem carro circulando pelas ruas aqui da capital do país, viu? Principalmente no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação que a gente tem até o momento, então, foram 16 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão, 4 nomes já foram divulgados, né? A gente falou do Major Mauro Cid Barbosa, Max Guilherme, também Sérgio Cordeiro e agora João Brecha, ele que é secretário do governo de Duque de Caxias e que, portanto, está sendo conduzido à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Também há informações aqui de Brasília de que uma equipe da Polícia Federal está em um condomínio de luxo do Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o nome desse condomínio, mas a gente também recebeu essa informação agora há pouquinho das nossas fontes aqui na Polícia Federal. Aqui em Brasília, a expectativa é de que sejam recolhidos documentos na casa do ex-presidente da República e que esses documentos sejam, então, encaminhados aqui para onde a gente está, na sede da Polícia Federal, né? Com relação ainda a essa questão, né? Essa operação que está acontecendo. O que a gente deve esperar aí para as próximas horas? Tem um depoimento marcado do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse depoimento estava marcado para as 9 horas da manhã. Claro, tem a expectativa de que atrase um pouquinho, mas não foi desmarcado. Portanto, Jair Bolsonaro deve comparecer aqui à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. Só que dessa vez sobre o caso das joias em específico. Não tem nada a ver com a situação de hoje, é sobre os presentes que foram encaminhados pelo governo da Arábia Saudita para o governo brasileiro. E aí a gente tem uma relação entre personagens dessa história. Claro, o ex-presidente é o personagem principal, mas a gente tem Mauro Cid, que também estava envolvido nessa situação das joias, porque é acusado de ter dado uma carteirada lá na Receita Federal de São Paulo para tentar liberar essas joias. Então, essa é uma questão que vai continuar sendo investigada, vai ter um depoimento do ex-presidente nessa ação hoje aqui na Polícia Federal. Então, essa é a expectativa para as próximas horas, pois não, Sônia? Não, é muito importante o que você está falando, porque assim, já dá para fazer um desenho dessa ligação entre Brasília e Rio de Janeiro, né? Porque quando a gente começou a entrar ao vivo com você e com o Sadoc lá do Rio de Janeiro, a gente ainda não sabia direito, né, a ligação e qual que era o que a Polícia Federal estava procurando. Agora já dá para mais ou menos a gente desenhar o que aconteceu em termos de operação, né? Exatamente, dá mais ou menos para a gente entender o que está acontecendo, o que é que está sendo investigado, e o desenho é exatamente esse, né, com relação aí às ações que foram tomadas, principalmente nos últimos meses, ou até no último ano, do governo de Jair Bolsonaro, principalmente sobre essa questão da vacinação, né, que é a investigação de hoje, porque anteriormente exigia-se o certificado de vacinação para quem ia entrar nos Estados Unidos. Bolsonaro, como chefe de Estado, no momento que entrou, ele ainda era presidente, então não cometeu nenhum tipo de irregularidade, mas na hora que saiu pode ter cometido algum tipo de irregularidade exatamente por ter apresentado esse certificado falso. É preciso, claro, descobrir
se ainda era exigido o certificado quando ele saiu dos Estados Unidos, se era exigido quando ele renovou visto, quando esteve lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso está sendo investigado pela Polícia Federal. Claro, somando também a essa questão de que foram inseridos, obviamente, dados falsos sobre o ex-presidente ter tomado ou não a vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo. E um detalhezinho que chama a atenção também, Sônia, só para encerrar minha parte aqui da Polícia Federal, é que no dia em que consta lá que o ex-presidente tomou a vacina contra a Covid-19, consta que ele tomou a vacina em São Paulo. Só que ele estava cumprindo a agenda em outra localidade, fora do estado de São Paulo. Então, portanto, não encaixa, a situação não encaixa nesse momento, e é isso que está sendo investigado também pela Polícia Federal. 8h51. Obrigado ao João Pedro Mello, em direto de Brasília. Daqui a pouquinho tem mais informações para você a respeito dessa operação, que é o grande assunto da manhã aqui no Jornal Gente, que você acompanha no Band News TV e na Rádio Bandeirantes.